Olá, meu nome é João Guilherme Penteado, hoje é dia 23 de novembro de 2020 e esse é o DC Mais Dinheiro. Para começar a nossa pauta, começaremos revisando o cenário eleitoral e os impactos disso nas relações comerciais entre Brasil e o mundo daqui em diante. Nos Estados Unidos, a vitória de Joe Biden ressoou bem nos mercados e trouxe um certo alívio por uma percepção de fim de volatilidade, fim de disputas, por um cenário um pouco menos imprevisível daqui em diante, né? Também traz um tom positivo o fato de Joe Biden ser mais aberto às relações diplomáticas e comerciais internacionais e aberto ao diálogo para que haja um desenvolvimento econômico mútuo entre relações bilaterais ao longo do mundo. Os democratas venceram também a Câmara dos Deputados, enquanto os republicanos ganharam em números de governadores locais e também em número de senadores. Assim, a gente vê dentro dos Estados Unidos uma questão bastante equilibrada em termos políticos, o que também é visto com bons olhos pelo mercado, uma vez que não haverá mais disputas internas grandes demais e também reduz-se a possibilidade de aprovação de alguma medida de extrema direita ou extrema esquerda. O fato de Trump não aceitar a derrota já é motivo de constrangimento na visão de muitos analistas. Já no Brasil, a gente teve um cenário bem diferente com relação à última eleição. Nós tivemos um cenário onde nem Bolsonaro nem esquerda. A direita não apoiada pelo presidente Bolsonaro ganhou força, enquanto a direita apoiada pelo presidente Bolsonaro teve derrotas até vergonhosas em grandes capitais, da mesma forma que a esquerda apoiada pelo PT e pelos últimos regimes presidenciais brasileiros, né? Ou seja, em termos gerais, nós vimos uma volta à velha política. E com isso, a gente percebe também um recado das urnas muito claro, de que a população brasileira está cansada de divisões entre nós e eles, esquerda e direita, e essa encrenca política que vem tomando conta dos holofotes brasileiros ao longo dos últimos 6 anos. Assim, a gente vê também uma possibilidade de reversão de alguma tendência dentro da próxima eleição presidencial, uma vez que prefeitos tendem a ajudar nas eleições de congressistas e com o centro muito mais forte, muito mais amplo, a gente deve sim ter uma pressão para que os partidos do centro, como PP, PL e MDB, cresçam ainda mais na próxima eleição que envolve deputados e presidentes. Ainda no cenário local, o varejo digital já fez mais de 100 bilhões de reais em vendas durante a pandemia. Isso explica a performance de empresas de varejo na Bolsa Brasileira durante a pandemia, bem como de outras empresas que foram afetadas positivamente, principalmente pela desaceleração cambial brasileira. E por falar em Bolsa Brasileira, as emissões de ações em 2020 já superam 101 bilhões de reais, sendo o maior recorde, exceto o ano de 2010, quando houve uma super emissão da Petrobras. Um número bastante significativo que demonstra que, enquanto nós tivermos um cenário de juros baixos, a tendência é o capital mudar da renda fixa para a Bolsa. E aqui no gráfico a gente vai acompanhar um pouquinho disso, tá? Nessa semana, o índice Bovespa fechou a semana com alta de 1,26% e aqui a gente vê o índice Bovespa. Tá? Nós vemos a performance dele semanalmente desde novembro do ano passado até novembro desse ano e nós vimos nesse período uma grande queda devido à pandemia e uma forte recuperação das bolsas ao longo do mundo todo, não foi apenas questão brasileira. E ao longo desse tempo nós vimos as bolsas internacionais subindo além do seu ponto máximo prévio
a pandemia, resultando num movimento de alta generalizado no mundo todo, com uma percepção de que a pandemia já não é mais um risco econômico para o futuro dos mercados. Em contrapartida, o Brasil ainda tem espaço para subir, para chegar no 0 a 0, uma vez que o risco fiscal brasileiro é muito alto e a gente já chega nesse ponto. Com relação à Bolsa ainda, nós temos aqui nas últimas 3 semanas, durante o mês de novembro, altas consideráveis. Com relação à parte cambial, o dólar, nós vimos ao longo do final do ano passado até meados da nossa pandemia, em torno de abril ou maio, uma alta muito relevante do dólar no Brasil, mesmo diante de uma queda do dólar internacionalmente. O que isso significa? Significa que a moeda brasileira está enfraquecendo muito e esse ano é considerada a pior moeda emergente do mundo. Com uma depreciação em torno de 30%, nós vimos ao longo dos últimos meses uma certa estabilidade e recentemente pequenas quedas, tendo culminado na última semana com uma queda de quase 1,5% na cotação do dólar futuro, com vencimento em dezembro. Para o nosso juro futuro, que dá a medida de risco do país, e é aí que eu quero fazer o link com a Bolsa, nós temos uma alta de 3% ao longo da semana, tá? Para o vencimento de janeiro 23 e uma alta de 3,47% para o vencimento janeiro 24. Mas antes disso, o que significa juro futuro? Juro futuro é a percepção, é a expectativa de onde vai estar o juro brasileiro na data de vencimento de tal contrato. Nesse caso, a gente está falando de juro com vencimento em janeiro de 2024. A percepção geral do mercado é de que a Selic vai subir e esteja num patamar muito mais alto. No entanto, a expectativa sobre o juro futuro explica também a percepção de risco do país. Ela não é apenas uma métrica de projeção da Selic, mas sim uma visão geral do mercado, da percepção de risco sobre o país. E nessa questão, a gente tem algumas considerações a fazer dentro do hiato do produto brasileiro, ou seja, nós temos uma possibilidade de crescer dentro da nossa economia, o nosso PIB tem potencial de crescimento sem gerar inflação. No entanto, nós vemos que com os riscos pluviais, voltamos a usar energia termoelétrica em grande parte do país, o que gera uma pressão inflacionária por aumento do custo da energia, somado à sazonalidade da safra e o fato de termos uma moeda que enfraqueceu muito durante o ano. Portanto, nós estamos vendo um momento onde o IPCA e o IGPM, os indicadores mais comuns da inflação brasileira, têm tido resultados acima das expectativas, apesar de uma tendência de manutenção da inflação num patamar bastante abaixo do que a gente viu nos últimos anos. A expectativa geral do mercado é que, apesar dessa tendência de inflação um pouco mais elevada a curto prazo, a Selic não deve sofrer movimentos de correção antes de meados de 2021. O que significa que manteremos uma taxa Selic na faixa de 2% e com isso teremos também um viés de manutenção do fluxo da renda fixa para a renda variável, conforme a gente viu acontecer ao longo de 2020. E para finalizar o nosso primeiro DC+, nós trazemos aqui um comentário sobre os nossos riscos fiscais e políticos, de modo a demonstrar o que o mercado vem sentindo e como isso pode impactar no seu bolso com as relações que vemos vindo de Brasília. Sobre a questão fiscal brasileira, a gente tem um ponto muito relevante, que é o fato de gastamos mais do que tínhamos ao longo de muito tempo. O Brasil sempre foi um país relativamente endividado e ao longo dos últimos anos nós
viemos em gastos acelerados ao longo da última década, fazendo com que o Brasil passasse a ser percebido como um potencial caloteiro no mundo. Isso gerou uma redução dos nossos graus de confiabilidade internacionais e também uma percepção de risco local muito grande, dado que o Brasil nunca teve segurança jurídica para investimentos internacionais de longo prazo e as questões burocráticas que impedem o desenvolvimento econômico, somado a um governo perdulário, gastador, e que chegou a uma conclusão de que não sabia o que estava fazendo até o momento em que houveram as aprovações das reformas trabalhistas, previdenciárias e a implementação do teto de gastos. Qual é o nosso cenário hoje? Nosso cenário hoje é que o Brasil deve fechar esse ano ou iniciar o ano que vem com uma dívida equivalente ao percentual do PIB que não tivemos nos últimos 30 anos. A última vez que nós atingimos o endividamento de 100% do PIB brasileiro foi no governo Sarney. Nós estamos em vias de retornar a essa situação, dado que os gastos emergenciais da pandemia acabaram passando muito do ponto e também isso contribuiu um pouquinho para a pequena inflação local atual e um descompasso entre oferta e demanda no mercado. Ao mesmo tempo, o Brasil foi um dos países que não soube lidar muito bem com a pandemia em termos econômicos, pois o dinheiro chegou muito tarde às empresas, ocasionando um desemprego grande. Então nós temos um cenário bastante complicado, um cenário onde temos alto índice de desemprego, somado a um endividamento excessivo e uma percepção de que o governo quer continuar gastando. Isso pode nos resultar num caminho bastante complicado, onde o Brasil parece ser uma criança vendada dançando ao lado de um precipício. E a percepção geral de Brasília é que realmente estamos vendados, uma vez que as defesas com relação às pautas econômicas são relacionadas muito mais ao aumento de tributação do que propriamente a cortar na própria carne. O que o Brasil precisa é uma redução do seu tamanho de Estado, de governo, uma vez que o governo hoje é uma barreira ao crescimento nacional e, portanto, precisa cortar na própria carne, reduzindo cargos comissionados, reduzindo despesas obrigatórias ou não, e liberando essas despesas obrigatórias para que haja espaço para investimentos, ao invés de aumentar impostos, né? E a grande questão hoje fica: reforma administrativa deve vir primeiro ou reforma tributária deve vir primeiro? O que nós estamos vendo é que há uma tendência muito grande de negociação de uma reforma tributária sem qualquer viés de reforma administrativa pela frente, somado à dificuldade de interlocução política entre Planalto e Congresso, nós dificilmente veremos uma reforma tributária que de fato venha a ser uma simplificação e redução tributária com desoneração de folha e tudo mais o que está sendo discutido. O que nós estamos vendo acontecer é uma tentativa de aumento de impostos numa economia que já paga 36% do seu PIB em impostos e que não tem mais condições de arcar com um peso estatal ainda maior para pagar por erros estatais. Portanto, a gente vem desse cenário, o que justifica o fato de todas as bolsas globalmente estarem evoluindo bem e a nossa bolsa ainda estar abaixo do momento pré-pandemia, somado a uma depreciação cambial que faz com que a bolsa brasileira em dólares tenha tido uma queda até o momento, nesse ano, em torno de 35% a 40%. Essa percepção de risco com relação ao futuro do Brasil nos dá o tom de como devemos seguir politicamente daqui em diante. Caso o governo continue preocupado muito mais com eleições e já se antecipando ao movimento eleitoral de 2022, nós não teremos aprovação
de nenhuma das reformas estruturais necessárias para o país e a gente deve continuar caminhando rumo ao precipício, continuar dançando vendado ao lado desse precipício, como viemos fazendo ao longo dos últimos anos e que por breves momentos tivemos lapsos de bom senso onde foram aprovadas reformas estruturais e que tentaram tirar parte desse caminho da frente do Brasil. No entanto, os gastos da pandemia nos colocaram de volta em rota de colisão com o bom senso financeiro. Esse foi o DC Mais Dinheiro de hoje. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.